computador travar, gente, cuidado com o loop infinito. Aí lembra que quando a gente faz o while, tem que sempre atualizar a condição, tá? A gente vai ver isso agora na revisão. Então, aí vocês, já começando a revisão, lembra que quando a gente vai usar o while, a gente tem a condição, aí a gente tem o código, mas a gente sempre tem que atualizar a condição. Então, se a gente não atualiza a variável que está ali fazendo a nossa condição, a gente pode acabar gerando um loop infinito. E aí o computador vai travar mesmo, tá? Então, esse que é a maior atenção quando você está trabalhando com o while lembrar de atualizar a variável ali que está controlando sua condição, tá? Então, ó, vamos lá. Voltando sobre a revisão, né? Então, semana passada a gente viu o laço while, hoje a gente vai ver outra estrutura de repetição que a gente vai estudar. Existem mais estruturas de repetição, só que a gente vai ver essas duas, que são as duas mais básicas e mais conhecidas, tá? Então, a estrutura while, ela funciona nesse formato aqui. Então, ela tem a palavra, né, while, que é uma palavra reservada, e ela tem uma condição, em seguida um código, e a gente sempre tem que lembrar de atualizar a condição para não virar um loop infinito. Aí aqui, só lembrando o exemplinho que a gente usou na aula passada, então a gente aqui está recebendo uma variável número, né? E a gente está criando a variável soma que começa em zero. E aí o que esse código faz, né? Enquanto o número for maior que zero, ele vai somar esse valor, né, esse valor aqui do número na variável soma. E é importante que o valor de número, que é o número que a gente recebeu do usuário, ele vai mudando a cada iteração. E o que é uma iteração, né? A gente vai trabalhar bastante sobre iterações hoje. Iteração é um retorno da while, né? Um loop aqui. Então, cada vez que o código volta a rodar essa parte aqui de cima é uma iteração. Então, na primeira iteração, número está valendo, por exemplo, 3, que foi o valor que o usuário escolheu, vamos dizer. Então, na primeira iteração ele está valendo 3, quando ele chega aqui embaixo, ele tira 1 do 3, vai valer 2. Então, na segunda iteração está valendo 2, na terceira vai estar valendo 1. E na última iteração, que seria a quarta, né, ele nem vai iterar porque o número vai estar igual a zero. Então, quando a gente vai igual a zero, aí ele quebra o laço e ele vai para a próxima linha de código, que é um print, tá? Então, enquanto a condição for satisfeita, ele roda o que está aqui dentro. Quando a condição não for mais satisfeita, aí ele pula para a próxima linha de código. Então, aqui, o nosso número escolhido foi um 5, e aí ele somou 5 mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, até que deu 15. E aí, quando o número estava valendo 1 e ele fez 1 menos 1, deu 0. Então, essa condição não era mais satisfeita. Então, o código parou de rodar o while. E aí, ele imprimiu pra gente que a soma é 15. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre como funciona o while? Tem algum problema que está rolando com algum código? Quer perguntar? Então, aqui é um exemplo de código infinito, né, que a gente viu na última aula. Então, a variável i, ela começa em 1. Então, ela já é maior que 0, ela já satisfaz essa condição. E aí, o código vai printar o i e ele vai somar mais 1. Só que um número natural positivo mais outro número natural positivo, que no caso é 1, sempre vai dar um natural positivo, né? Então, você está sempre somando números naturais. Natural positivo é redundante, mas sempre está somando números naturais e vai dar um número natural também. E nesse caso vão ser sempre maiores que 0, tá bom? Então esse laço aqui ele nunca vai ter a condição não satisfeita, né? Então isso aqui vai ficar rodando até que acabe a memória do computador e aí vai travar seu computador. Tá bom? Nesse caso, quem está usando o Colab vai travar o kernel ali do Colab e vocês vão ter que reiniciar o kernel. Enfim, se estiver rodando no Jupyter vai travar o computador, tá? E aí tem um exercício aqui que eu vou deixar pra vocês enquanto eu resolvo o probleminha aqui do meu Jupyter. Mas utilizando a estrutura while, eu escrevo um algoritmo que recebe um número do usuário e imprime todos os múltiplos de 3 menores que esse número. Esse exercício é bem parecido com o que a gente fez na aula passada, tá? Pra gente fazer em 3 minutinhos enquanto eu vou resolver um negócio aqui que tá rolando no meu computador. E aí a gente volta. Pode usar break também. Deixa eu já revisar break aqui, aí a gente faz o exercício depois. Então a gente viu também o comando break e o comando continue, né? O break ele para a execução do código e o continue pula para a próxima iteração. Então aqui a gente tem um exemplo do break.
Então, o n começa em 0 e a gente vai até o n menor que 10. Então, quando o n vale 10, a condição não é mais satisfeita. Então, começando em 0 até 9, né? Que 9 é menor que 10. Ele vai printar o n e somar mais 1. Isso aqui é a atualização da variável, que a gente falou que é importante. Então, sempre tem que atualizar a variável que está aqui na sua condição. Se o n for igual a 7, então esse n aqui vai estar sempre crescendo de 1 em 1, em algum momento ele vai ser 7, né? Quando o n for 7, aí acontece o break e o laço para imediatamente. Então aí, quando o n for 7, ele entra nesse if e aí dá o break. E aí ele não imprime os outros. Então, quando a gente rodar isso aqui, ele imprimiu de 0 até 6, mas quando o n era, ele veio aqui, imprimiu 6, né? Somou mais 1, deu 7, aí quando o n é igual a 7, ele deu break. Então ele não imprime nem o 7, nem o 8, nem o 9, nem o 10. Lembrando da importância, né, da ordem entre o print e o que você está atualizando. Aqui, como eu estou atualizando depois, ele não imprime. Se ele estivesse atualizando antes aqui, ele imprimiria, tá bom? Imprimiria o 7, no caso. E o continue, mesmo código, só que daí, em vez de usar break, eu estou usando continue. E eu estou colocando print aqui embaixo. Então, ele sai de 0, vai até 10. Ele sempre vai atualizar antes de imprimir. Só que quando o 7, no n for igual a 7, ele não vai imprimir. Ele vai pular para a próxima interação. Então, quando ele encontra esse comando aqui, ele ignora as linhas que estão indentadas aqui embaixo e pula para a próxima interação aqui em cima. E isso aqui só vai acontecer quando o n for igual a 7, não maior, tá bom? Então, aí, a saída do código vai ser todos os números até 10, né? Exceto o 7, então aqui está faltando 7, porque ele pulou a iteração do 7, certo? Então, antes da gente começar a próxima aula, vamos fazer o exercício que eu mandei aqui no chat, e aí depois a gente volta, tá? Aí dessa vez não vou pedir para vocês explicarem, mas só porque eu já vou chamar a atenção aqui do que eu achei legal, e aí a gente já vai para o começo da aula de hoje, tá? Beleza, então o que eu achei legal nesses dois códigos, ó? Os dois funcionam bem, então, por exemplo, se eu colocar aqui 20, ele vai imprimir todos os múltiplos de 3 menores que 20, no código do Davi, e do João também vai fazer a mesma coisa, certo? Aí aqui é uma opção, né? Começar com 1 ou com 0, incluir o 0 ou 1, tudo bem. O código está funcionando. Aí ajustes a gente faz depois se quiser. Mas o que eu achei legal? Aqui o Davi, ele começa com o 0, e aí ele vai fazendo 0 mais 3. Então ele faz o 0 é um múltiplo, aí ele faz mais 3, até que o i, que é a variável que guarda os múltiplos, né? Chegue no n. Então quando o i chegar no n, ele não é mais menor que n. E aí ele para de imprimir, né? Porque não satisfaz mais a condição. Só que daí o João ele fez de um outro jeito, que é o n começando em 1, e aí ele pega o n e o n, na verdade, ele não está guardando os múltiplos, ele está guardando os números que vão multiplicar o 3 para dar o múltiplo, né? Então é diferente, ó. Aqui a condição do Davi era o múltiplo ser menor que o n. Aqui a condição do João é o n ser menor que um número. E qual que é esse número? O múltiplo maior que o n, né? O múltiplo maior que o número. Por quê? Porque ele não para quando essa condição aqui está satisfeita. Ele para quando dá o break aqui embaixo. Ou seja, quando o múltiplo passa o número que o usuário escolheu, né? Então, o que vai fazer o código do João parar vai ser o break aqui. E o que vai fazer o código do Davi parar vai ser a condição aqui em cima, né? Então, são dois jeitos de pensar bem legais. Os dois funcionam perfeitamente. E aí, enfim, mais uma coisa para vocês virem aqui depois, pensarem se vocês entenderam a estrutura que cada um escolheu, e aí estudar em cima disso também, tá bom? E entender o que o código de vocês também tem diferente desses dois códigos. Às vezes o jeito que vocês fazem é uma terceira forma de responder, né? De resolver o exercício. Tá bom? Tá. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o segundo laço, a segunda estrutura de repetição, que é o laço for, né? Como
eu falei, tem outras estruturas de repetição. A gente vai ver só o while e o for, mas é uma lógica que dá pra vocês aprenderem as outras mais tarde, porque são sempre lógicas parecidas, né? O for ele é um laço muito importante porque ele acontece sobre um objeto iterável. E aí, o que são objetos iteráveis, né? Então, são, por exemplo, listas, tuplas, dicionários, conjuntos, strings. Existem outros, mas aqui, nesse momento, a gente vai trabalhar só com esses 5, tá bom? E ele pega esse objeto, que tem vários elementos dentro dele, né? Então, vocês lembram a lista? A gente tinha vários elementos ordenados ali dentro. A tupla é a mesma coisa, o dicionário string é a mesma coisa. E o conjunto, eles são desordenados, mas ele também tem elementos. E ele tem um código que ele vai executar a mesma coisa para cada um desses elementos, tá? Então, como que ele funciona? A gente tem um objeto iterável aqui. E aí, esse objeto iterável vai ter vários elementos. Esse for é para, tá? Então, a tradução dele é para. Então, a gente lê assim, para cada elemento, então, para cada elemento né, objeto iterável. Então, ou seja, para cada partezinha daquele objeto, eu vou executar esse código aqui. E aí, o que o for vai fazer? Ele vai pegar o primeiro elemento dentro do objeto e ele vai executar esse código. Aí ele volta lá em cima. Pega o segundo elemento e executa o código. Aí ele volta lá em cima de novo, terceiro elemento e assim por diante. Quando que ele vai parar? Diferente do while, que a gente tem que dar uma condição de parada, e a gente tem que dar o break, que se a gente não der uma condição tão clara, o for ele sempre vai parar quando o objeto acabar. Então, se a gente tem uma lista de 5 objetos, o for acaba depois dele iterar no 5º objeto, ou seja, o objeto de index 4, tá bom? Então, vamos ver aqui como que funciona na prática, tá? Então, aqui a gente tem uma lista, né? Tem essa lista aqui, ó, que é uma lista com 3 nomes. Ana, Bia e Carla. O elemento é cada um desses nomes. Então, aqui tem um elemento, esse é outro elemento, esse é outro elemento da minha lista, certo? Elementos da minha lista. E aí, lembrando que a gente tem os índices, né? 0, 1 e 2. A gente sempre começa a contar do 0. Então, como é que vai funcionar esse laço? A gente tem o for, que é a nossa palavra reservada para essa estrutura, tá? Então, para cada i dentro da lista. O que é esse i, né? O i é a variável que a gente chama de não é de índice nesse caso, aqui é variável de iteração. Esse i aqui, ele vai assumir um desses valores da lista. Então, na primeira vez que ele passar pela lista, o i vai valer Ana, porque ele é o primeiro objeto da minha lista, né, o primeiro elemento. E ele vai entrar e vai executar o código imprimir Ana. E aí, quando ele imprime, ele volta aqui em cima. E aí, o i vai valer Bia. Ele vai assumir o valor do segundo elemento da lista. E aí, ele imprime Bia. E ele volta lá de novo. Aí, o i vai valer Carla, que é o terceiro objeto da lista, imprime Carla. E ele não volta de novo. Isso aqui não acontece, porque a lista acabou. E o for sempre vai até o fim da lista e acaba, tá bom? Então, a gente não precisa colocar um critério de parada e não precisa colocar um break. A gente pode, mas não precisa, tá bom? Ele vai percorrer toda a minha lista e quando acabar a lista, ele para de rodar o laço. Então, aqui, o i primeiro assumiu Ana, aí depois Bia, depois Carla, tá bom? Ele pega cada um dos valores da lista e esse valor aqui, que é a variável de interação, vai assumir cada um dos elementos da lista uma vez, certo? Vamos ver outro exemplo, ó. Aqui é uma tupla, né? Lembra a diferença de declaração de tupla e lista, que eu estou declarando com parênteses. Então, para cada j, e aqui já mudei o nome, estou chamando de j, para cada j dentro da minha tupla, então vocês podem traduzir como em, então para cada j em a minha tupla, eu vou printar o j. Então, o j vai entrar, primeiro ele vai valer 1, aí ele imprime o j, aí ele volta. Aí depois ele vale 4, imprime o j de novo, aí depois... E assim por diante, até que ele vai valer 0, imprime o j, e como acabou a tupla, ele para de imprimir. Então, a saída aqui era 1, 4, exatamente as mesmas coisas aqui, tá bom? Então, já fizemos exemplo para lista e para tupla. Aí, o próximo exemplo aqui, a gente vai usar uma string, né? Então, o que é uma string? Uma string, vocês lembram lá da aula 2? É uma cadeia de caracteres. Então, é um caractere atrás do outro, pode inclusive ter espaço. E a gente pode entender uma string como um objeto iterável também.
onde cada letra é um elemento. Então aqui a gente tem o elemento A, depois o elemento B, depois o A de novo, C e assim por diante. Aí nesse caso o I vai pegar o valor de cada uma das letras, tá bom? Então para cada letra dentro dessa palavra. Quando imprimir, ele vai imprimir uma letra de cada vez. Aí por que ele está imprimindo uma letra de cada vez? Porque primeiro ele vai pegar o valor de uma letra e imprimir. Depois que ele imprimir, ele pega o valor da outra letra, entendeu? Então aqui é a primeira iteração, segunda iteração, terceira, assim por diante. Tá? Cada vez que ele passa aqui dentro é uma iteração, tá bom? E o 4 aqui é um exemplo usando dicionários, que também são objetos iteráveis, né? Então o dicionário, lembrem que ele tem um parzinho ali, né, de chave e valor. Então Ana, no caso, é a chave aqui, 2 pontos, o valor, que é esse 14 anos, né? Isso daqui, o parzinho, é um elemento dentro do dicionário, tá bom? Então aqui a gente tem a interação com for para o dicionário. E no dicionário a gente tem um comportamento um pouquinho diferente da lista e da tupla, porque a gente pode acessar tanto a chave quanto o valor separadamente, tá? Quando a gente faz essa linha aqui, ó, para cada i dentro do dicionário, o i automaticamente vai assumir o valor da chave, que é o padrão do for para os dicionários. Então o i assume o valor da chave. Nesse caso, quais são as chaves? Ana, Bia, Caio, né? Então eu vou imprimir aqui, ó, chave e aí o valor do i, tá bom? Para você acessar o valor o valor dentro daquela chave, né? A gente faz desse jeito aqui, ó, que é a mesma coisa que chamar o valor dentro do dicionário. Então, o nome do meu dicionário e entre chaves eu coloco, entre colchetes eu coloco o nome da chave, né? Essas palavras são um pouco repetitivas, mas com um exemplo fica claro. Então, o i assumiu o valor de Ana na primeira iteração, né? Que é o primeiro parzinho aqui no meu dicionário é Ana, 14 anos. O i vai pegar o valor de Ana, certo? Então, quando eu imprimir chave i, vai vir chave Ana, né? E aí o valor, para eu acessar o valor do dicionário, eu faço o dicionário e entre colchetes a chave, que é a Ana. Então aqui é a mesma coisa que eu imprimi dicionário Ana, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui embaixo um outro print. E aí, sim. Assim que a gente fazia na primeira aula, né? Então, aqui, ó, isso daqui que ele vai imprimir na primeira rodada é a mesma coisa que ele vai imprimir nessa linha aqui. Essa linha aqui é como a gente estava imprimindo o dicionário até hoje, né? Então, o nome do dicionário e entre os colchetes, o nome da chave. Para essa impressão aqui, para essa linha de impressão aqui, ele vai imprimir o que está dentro da chave Ana, ou seja, ele vai imprimir 14 anos, né? Então, última linha, 14 anos. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que em vez de eu colocar Ana dentro dos colchetes, eu estou colocando o valor de i. E o i está com o valor Ana, porque ele está percorrendo todo o dicionário e assumindo cada um dos valores da chave, tá bom? Então a mesma coisa para os outros. Ó. Ele pegou no segundo caso, na segunda iteração, ele pegou o valor de Bia para o i, e aqui quando ele fez dicionário i, ou seja, dicionário Bia, ele imprimiu 15 anos, tá bom? O /n aqui, ele sempre vai pular uma linha, então é um código, quando a gente for estudar string a gente vai entender melhor, mas é um código que quando ele está dentro da string, é como se ele valesse por um caractere de quebra de linha, tá bom? O computador vai entender esse pedaço de string como um caractere só, e é um caractere que vale uma quebra de linha, certo? Então sempre que você colocar dentro da sua string, sempre tem que estar dentro das aspas aqui, para valer como string. Sempre que você colocar /n, lembra que é a barra que fica do lado esquerdo do teclado, tá? Aí ele vai entender como um caractere só e é uma quebra de linha. Aí ele pula para a linha de baixo. Certo? Então ele pulou aqui. Beleza. Aí um exercício aqui com for, tá? Cria um código que imprime cada um dos elementos de uma tupla de inteiros, informando qual é o dobro do valor do elemento. Então vocês vão escolher um elemento, uma tupla. Aí no caso 3, 4 e 8 foi a tupla que eu escolhi. E ele vai imprimir o dobro de 3 e 6, o dobro de 4 e 8, o dobro de 8 e 16. Certo? Só pra vocês testarem aí o uso do for. Vou mandar no chat também.
Pessoal, acho que agora a gente já viu as coisas mais básicas de programação, né? Agora a gente vai começar a aprofundar um pouco mais para vocês começarem a criar códigos mais complexos. E eu acho que é um bom momento para a gente chamar a atenção para a questão de organização do código, tá? O que é a organização do código? Então, por exemplo, aqui em cima, ó, eu pulei uma linha entre o dicionário, né? Eu poderia ter colocado essa chave, por exemplo, aqui no final, né? E ter feito desse jeito, mas o código ficaria um pouco torto, assim, desalinhado. Eu deixei essa chave aqui por último, para ele marcar o fim do dicionário, né? Aqui no for, a indentação, mas a indentação não é questão de organização. A indentação é se você não fizer, o código não vai funcionar, tá? Mas, por exemplo, eu estou colocando chave, 2 pontos, para a saída do código ficar mais legível, e eu estou colocando esse /n aqui, que ele deixa a saída também mais legível. Aqui em cima a gente tem exemplo, por exemplo, aqui ó, eu estou colocando sempre esses comentários de explicação, né? Então, por exemplo, aqui eu explico o que é o i. Esses comentários para código simples, ele não é tão importante assim. Então, aqui vocês conseguem entender fácil o que está acontecendo. Quando vocês vão criar uns códigos um pouco mais complexos, como esse daqui, é importante que a gente comece a comentar os códigos. Para que quando tem alguém corrigindo nossa prova, ou então corrigindo nosso trabalho, a pessoa consiga entender o que a gente quis fazer. Às vezes, mesmo que você erre alguma coisa, esqueça um ponto, uns 2 pontos, ou esqueça de fechar um parênteses, se você explica muito certinho, se você coloca o raciocínio ali, a pessoa consegue entender, aí você não perde a questão inteira, por exemplo. Mas você faz uma coisa muito direta, que a pessoa não vai entender, que não vai rodar, aí não tem como você ganhar um ponto ali, entendeu? Além disso, para quem programa, geralmente a gente trabalha... a gente não trabalha sozinho, né? A gente sempre tem alguém que vai compartilhar o código com a gente, vai fazer uma parte diferente. E é imprescindível que a pessoa entenda o seu código. Então, número 1, organização do que você está fazendo. Colocar o código bem organizado, não colocar uma coisa depois da outra, colocar numa linha só. Então, por exemplo, o dicionário aqui eu poderia ter feito ele assim, né? Aqui. Poderia ter feito assim. Dá pra entender? Dá, mas é um exemplo muito simples de uma mudança, uma escolha que eu posso fazer dentro do meu código e que vai fazer com que o meu código fique mais legível. Então, é um exemplo muito simples, tá? O dicionário, nesse caso aqui pequenininho, não vai fazer tanta diferença. Mas é um hábito que é pra vocês tomarem. Então, número 1, organização, e número 2, comentário. Sempre tem que comentar o código, tá? Então, por exemplo, o que eu faria aqui de comentário? Então, colocaria o hashtag aqui, né? Laço que percorre o dicionário, imprimindo as chaves e os valores. Pronto. Então a pessoa não precisa ficar procurando aqui dentro do meu código, tentando entender o que ele faz, porque já está explicado aqui no comentário. E se a pessoa vier aqui e não entender, ela vai para os comentários de novo e tenta entender. Então eu estou explicando. Nesses casos mais simples, como eu falei, é menos importante, porque geralmente a gente consegue entender de cara. Mas, por exemplo, nos exercícios da lista, e nesse exercício aqui de baixo também, vocês já podem começar a fazer, porque são exercícios um pouco mais complexos, que exigem um pouquinho mais de linhas e um pouco de raciocínio também diferente, né? Porque cada pessoa pensa diferente, então a gente tem que explicar o jeito que a gente pensa também no código, tá? E aí eu queria um código um pouco diferente também. Eu gostei do código da Xly também, vou colocar aqui, tá? Aqui só a chave, ele define conjunto, né? Nesse caso vai dar a mesma saída, mas vou trocar para parênteses que define dupla. Então os dois códigos fazem a mesma coisa, né? Então aqui, só que aqui a Rosa escolheu 3 números, 2, 3, 4, e aqui este Xly escolheu 5 números. Bom, tá? Aí tem um outro exemplo aqui, de exercício com for, é para ele percorrer uma string, então você vai perguntar uma palavra para o usuário
E aí depois vai imprimir cada uma das letras, menos as vogais. Então, no caso de abacaxi, ele vai imprimir o B, o C e o X, né? Não vai imprimir as vogais. Esse aqui é uma carinha de exercício de prova. Coloca um exemplo de entrada e um exemplo de saída. E aí vocês precisam criar o código que com essa entrada gera essa saída. Boa, quem quer explicar esse código aqui? Esse exercício? Vou pegar o seu código evitador. Aí você. Tem um abre parênteses extra, é só tirar. É, aí na primeira linha eu botei para pegar a palavra que tá pedindo. Na segunda linha, isso poderia ser feito de dois jeitos, só que esse é um jeito mais simples, que não, que conta como se só usasse palavras minúsculas. Se eu quiser, eu posso explicar como é que faz para contar a palavra letras maiúsculas. Aí começa o primeiro laço de repetição, não, o primeiro e único laço de repetição for, que ele pega todas as letras, que ele repete todas as letras, para todas as letras da palavra que é escrita. E para cada letra, ele faz um if, e se essa letra não tiver dentro das vogais, só aí, só aí ele imprime essa letra. Então, mesmo não, então o print só acontece se o i, se esse i dentro da palavra for não tiver dentro das vogais. Mas você poderia fazer isso de modo desconsiderando se for letra minúscula ou maiúscula, se dentro daquele i você botasse if i ponto lower, porque o lower ele faz a string ser minúscula. Então, tipo, nem precisa dentro das vogais incluir tanto as maiúsculas quanto as minúsculas. Boa, é isso aí, funciona certinho. Vamos ver aqui. É, vou tentar com a mesma entrada ali de cima e ele deu a mesma saída. Boa. Aí aqui, gente, uma atenção especial que eu quero chamar pro código do Eduardo, que ficou muito bom. Ele tá usando uma indentação do if aqui dentro do for. Então, ou seja, esse if ele roda para cada iteração do for. E esse print ele tá indentado no if. Então ele só roda se o if for verdadeiro. Certo? E aí é um se não. Então, se não, então se o i não estiver em vogais, aí ele imprime. Ou seja, quando tá dentro de vogais, ele não imprime, tá? E aí aqui ele tem o in, que é o in que a gente viu aqui em cima, né? Usado de uma outra forma, né? Porque lembra que esse i aqui, o in ele vai checar cada uma das entradas do objeto de interação, né? Que vogais é uma string. Então, o in ele vai checar cada um dos objetos aqui dentro, cada um dos elementos aqui dentro do nosso objeto. E aqui ele está usando não in. Então, dentro desse objeto aqui, a IOU, ele não vai estar. Então, se ele não estiver, aí ele imprime. Tá? É um pouco diferente esse uso do in, mas acontece, a gente acaba usando bastante dessa forma também, tá? Então, se ele tivesse tirado esse not aqui, ele imprime só as vogais. Então, só rodar desse jeito aqui, que eu acho que é interessante. Então, aqui, ó, o que eu tô fazendo, ó, se o i estiver em vogais, ou seja, se esse i aqui tiver em alguma dessas posições dessa palavra vogais, né, dessa variável vogais, aí ele imprime o i. Então, aqui ele só imprimiu as vogais, né, da palavra abacaxi. E aí eu só estou usando um operador de negação aqui, que é um operador lógico, para imprimir o que não é vogal, né? Tá ótimo. Alguém tem alguma pergunta? Ô Eduardo, seu código ficou muito legal, viu?
Alguém fez de algum jeito diferente? Quer explicar como fez? Vi um monte de gente que fez usando operador lógico também, eu achei bem legal. Se alguém quiser explicar desse jeito. Aí aqui o Arthur colocou as maiúsculas aqui também, né? Então o Arthur fez a mesma coisa, só que assim. Então ele já considera as maiúsculas também, é um outro jeito de resolver. Eu queria comentar algum desses códigos que fizeram com operador lógico. Alguém quer explicar? Pode explicar o seu, João. Só manda aqui pra mim de novo, por favor. Ah, já achei. Boa, pode ir. Primeiro ele pede uma palavra para o usuário, né? Aí, para ir na palavra, né? Na variável da palavra. Se I for igual a alguma vogal, né? Então, se I for igual a ou I igual a E, as vogais, ele volta para o começo do laço. Senão, ele vai printar o I. No caso, serão as consoantes. Ou qualquer string diferente de uma vogal, né? Boa. Então aqui o João tá usando várias coisas interessantes. Então primeiro tá usando o operador de comparação, né, para comparar cada uma das letras. Então o I ele vai assumir cada uma das letras. Que tá comparando cada uma das letras com as vogais, usando o operador de comparação e usando o comparador lógico também, porque o ou ele vai ser verdadeiro se pelo menos uma dessas comparações aqui forem verdadeiras. Então se a letra for igual a qualquer uma dessas palavras, dessas letras, então, se a letra que a gente está avaliando for igual a qualquer uma das vogais, ele já é verdadeiro, então ele pula a interação. Esse contínuo aqui é a mesma coisa que a gente viu na aula passada, tá? Para o while. Ele funciona igual para o for. Ele pula o que está embaixo e volta lá para cima. A gente vai ver ele com mais detalhes já, mas funciona igual. Então, se não for igual a nenhuma das vogais, aí ele imprime. Então, usou contínuo, usou operador de comparação e operador lógico. Muito legal. E de novo a indentação aqui, né? Então o if dentro do for e o continue dentro do if. Tá ótimo, valeu, João. Alguém mais quer explicar o código? Tá, eu vou só colocar mais um aqui, que é o da Rosa, que eu achei que tá diferente desses também, que é um outro jeito de pensar também. Então aqui, por que eu tô colocando da Rosa? Porque ela tá usando um outro operador. Aqui em cima o João tá usando o OR, aqui a Rosa tá usando AND. Então, o que acontece? Aqui o João tá perguntando se ele é igual a alguma vogal. Então, ele é igual ou a ou a E, ou a I, enfim. E a Rosa, ela tá perguntando se ela é diferente de todas as vogais. Então, são perguntas equivalentes, mas elas são feitas de formas diferentes. Aqui em cima a gente usa o ou e aqui a gente usa o E, né? Então, aqui ela tá perguntando se ela é diferente de todas as vogais. E aí, um outro operador também de comparação. E aí, ela não usa o continue, mas ela só imprime o que é diferente de todas as vogais. Também é uma outra forma de fazer. Tá bom? Então, 3 formas aí diferentes. E tem mais formas diferentes no chat também, pra quem acompanhou aí, tá? Acho que ele ficou bem parecido com o do Eduardo, tá bom? Not-in também, usando Not-in. Perfeito. E
agora a gente vai ver duas funções, que são a len e a range, tá? Então, começando pela função range, a gente declara ela assim, range e alguma coisa dentro, alguma variável ali dentro ou um número, tá? Então, o que é o range? A range é uma função que cria uma sequência de números. E aí, é uma sequência de números porque ele não é uma lista e ele não é um conjunto, ele não é um objeto desses tipos de variáveis que a gente conhece, certo? Ele é uma sequência. E aí, o que é essa sequência, né? Ele tem 3 parâmetros. O primeiro é o número inicial. Então, é de onde essa sequência começa. E se você não der nenhum número, ele vai colocar 0. O segundo parâmetro é o número final, que é onde a sequência vai parar. E se você não der nenhuma sequência, aqui a função não funciona, porque esse é o único parâmetro que é obrigatório, tá? Que é o número final. E você pode dar ainda um terceiro elemento, um terceiro parâmetro, que é o salto ou incremento. Então, o que é o salto ou incremento? Você vai criar uma sequência. Geralmente a gente pensa numa sequência que vai de 1 em 1, né? Então, 0, 1, 2, 3, assim por diante até o final. E a gente pode fazer um salto de 2 em 2, por exemplo. Então, só fazer uma sequência de pares ou só fazer uma sequência de ímpares, tá? Ou de 3 em 3, enfim, com o salto que a gente preferir. Esses são os 3 parâmetros da função. Então, são 3 valores que a gente pode dar. O inicial e o salto são opcionais e o número final é obrigatório, tá bom? Então, como é que a gente usa isso, ó? Exemplo. Aqui, ó, nessa sequência 1, eu tô usando o range 11, tá vendo? Essa parte aqui do código, range 11. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma sequência que inicia no 0, porque a gente deu um número só, então ele vai iniciar no 0 por padrão, e ele vai parar no 11, tá bom? Então, se eu dou um número só, esse número é o número de parada. Então, range 11 vai começar no 0, 0, 1, 2, 3, até o 11. E aí, se eu colocar o print sequência 1, ele vai imprimir todos esses números que eu falei. Então, ele pega essa sequência e transforma numa lista, tá? Com aquela funçãozinha de transformar em lista que a gente viu lá na primeira aula, na segunda aula, né? Então, pega uma sequência, transforma em lista e guarda nessa variável. E aí, imprime essa variável. Tem como a gente fazer uma lista, uma sequência, dando 2 parâmetros. Então, aqui no caso, 3 e 11. Nesse caso, o 3 é o início da sequência e o 11 é onde a sequência para, tá bom? Então, aqui ele vai começar no 3, vai ver 3, 4, 5, até o 11. Só que ele não vai incluir o 11, tá? Nem aqui em cima, na verdade. Aqui ele vai parar no 10. Então, aqui ele vai começar no 3 e vai terminar no 11, sem incluir o 11, tá bom? E aí, depois ele pega essa sequência e transforma numa lista. E guarda em sequência 2. E tem como a gente usar o range com 3 parâmetros. Então, aqui eu estou dando 3, o 11 e o 2. O que isso significa? Ele começa no 3... termina no 11, sem incluir o 11, e ele vai de 2 em 2. Então, ele vai imprimir o 3, não imprime o 4, imprime o 5. Então, vai ficar 3, 5, 7, 9, e o 11 não está incluso. Então, ele para ali no 10 e imprime o 10, tá bom? Não. O range, ele não é uma estrutura de repetição, uma criação de uma sequência, tá? Então, você não tem como dar break nele. Então, eu vou imprimir essas sequências pra gente ver como fica, ó. A sequência 1, então, ela vai começar no 0 e vai até o 11, só que sem incluir o 11. Então, vai ficar 0 até o 10. A sequência 2, ela vai começar no 3 e vai até o 11, só que ele não coloca o 11, então vai ficar 3, 4 até o 10. E a última sequência aqui, ela começa no 3, vai até o 11, só que de 2 em 2. Então, ele vai 3, 5, 7 e 9, tá? Esse aqui é a forma de você usar a função range, tá? Por que eu coloquei esses 3 exemplos? Porque são 3 formas de você usar com números diferentes de parâmetro. Então, nesse primeiro caso, eu estou usando com um parâmetro só. E aí, a função interpreta que esse parâmetro é o meu parâmetro final, né? O número final da minha sequência. Se você dá 2 parâmetros, aí um é o inicial e o outro é o final. E se você dá 3 parâmetros, aí ele interpreta que o último aqui é o salto, tá bom? E aí sempre prestar muita atenção em qual está incluso e qual não está. Então, o número inicial sempre vai estar incluso. Então, aqui eu dei o 3 e ele começou no 3, tá vendo? Então, o 3 é o número inicial que está incluso. E quando eu falo 11 como número final, ele não inclui o 11, então ele para no 10. Então, aqui, ó, terminava em 11, só que ele para no 10 sem incluir o 11, e aqui também. O 11 não está incluso. Aqui embaixo, né? Certo? E aí, o que é o retorno dessa função, né? Se eu fizer um print range e print type range, o que ele volta? Pode falar, Lucas.
É o Isaac, é o irmão dele. Se eu colocar vazio dentro do range, não colocar nada, o que acontece? Se você só fizer o range, ele dá um erro, ó. Vamos fazer aqui, ó. Assim. Aqui, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Então, vou colocar separado pra gente ver, porque aqui ele roda o que tá em cima primeiro pra depois dar o erro. Então eu vou fazer uma célula só pra isso. Aqui. Então se eu rodar assim, ó, ele vai dar um erro. Ah, tá, Porque o claro. Porque range, tem que. isso, ele tem um argumento obrigatório. Quando uma função tem um argumento obrigatório, você tem que colocar alguma coisa de entrada pra ela, tá bom? Eu esqueci de botar o parâmetro final, né? Porque senão não faz sentido, obviamente. Que é o infinito, sim. Isso. Beleza, aí o que é o retorno da função range, né? O que é esse tipo de coisa que a gente está lidando? Porque ele não é uma estrutura como for e while, ele não é uma variável como uma lista, por exemplo. Aqui a gente teve que transformar ele em lista, né? Para ele se comportar como uma lista aqui embaixo. Então o que é o range, né? Então, se eu imprimir aqui, primeiro ele vai estar imprimindo o tipo, né, da variável range ou desse objeto range. Aqui nesse caso, a classe dele não é nenhuma variável, ele é realmente um objeto range, um objeto sequência. Tá? E aí como é que ele se comporta lá dentro da memória do computador, né? O que é esse range 10? Ele é, de fato, um objeto range que começa em 0 e vai até 10. Tá bom? É só isso. É um objeto diferente que o computador entende como uma sequência e ele usa como parâmetro inicial, o final e o salto. Bom, ele é uma coisa à parte. Ele não é nem estrutura, nem uma variável. Ele é uma sequência. Tá bom? É uma sequência. O que acontece se coloca range 10 e 3? Vamos ver. Eu acho que vai dar erro, vamos ver. Ah, tem que colocar o print, né? Vazio. Ah, ele criou uma lista, mas ele criou uma lista vazio, né? Porque não tem como. Só que daí tem uma coisa que dá pra vocês fazerem, que é... A gente vai ver isso daqui a pouco, na real. Deixa eu continuar aqui, peraí. Então aqui um exemplo, né, do range, usando o for para percorrer essa sequência, né? Então eu tô fazendo for i, e aí esse i vai assumir valores de uma sequência que começa em 0, vai até 10, pulando de 3 em 3. Então aqui 0, 3, 6 e 9, certo? Aqui, repare que não é necessário transformar em lista, ou seja, aqui eu não estou colocando o list aqui atrás, né? Porque o objeto range, que é uma sequência, já é iterável. Então eu não preciso transformar ele em lista nem em tupla, tá bom? Posso colocar só o range normal. E aí percorrendo uma lista com range, tem como a gente usar o range também para percorrer a lista. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lista de compras, né? O chocolate, o índice dele é 0, né? Lembra que a gente aprendeu sobre índice de lista? Começa em 0 e vai até, nesse caso, até 2, né? Então, o chocolate é índice 0, trigo 1, leite 2. Beleza. Então, para cada i no range 3, o que é o range 3? Uma sequência que começa em 0 e vai até 3, só que sem incluir o 3, certo? Então, o i ele vai assumir os valores 0, 1 e 2, tá bom? 3 valores. Aí ele entra aqui no for, primeiro valendo 0. Então, elemento 0 é lista de compra 0, ou seja, chocolate. Aí ele volta lá em cima assumindo o valor 1. Então, elemento 1, lista de compras 1, que é trigo. E assim por diante até imprimir a lista toda. Desse jeito, tá bom? Então, aqui a gente está usando o range para pegar valores que depois vão servir como índice da nossa lista. Tá bom? E tem uma outra forma também de percorrer a lista, que é usando o range pra gente alterar a lista. Então aqui a gente tem uma lista de nomes, Ana, Bia, Carla e Daniel. O nosso for, ele vai ter valores 1 e 2. Por quê? Porque o range ele tá de 1 a 3. Então ele não vai incluir o 0, né? Porque ele já está começando em 1. E ele vai parar no 3, só que o 3 não está incluído. Então ele só vai ter valores 1 e 2, certo? E ele vai lá na nossa lista, na posição 1, e vai adicionar essa outra string concatenada no Bia. Então vai ficar Bia concatenado com Santos, vai ficar Bia Santos. Aí ele vai voltar lá em cima, agora valendo 2,
ele vai entrar em lista com o index 2, aí lembrando que aqui o index 2 é Carla, né? E aí ele vai concatenar Santos aqui na frente de Carla. Lembra desse símbolo de... com string ele vira uma concatenação, né? E aí ele vai voltar aqui, ele não vai voltar aqui em cima porque ele já acabou, né? Então ele foi nos valores 1 e 2, então acabou. E aí ele vai printar o último valor do i, que no caso aqui foi 2, e ele vai printar a lista nova. E aí a lista nova vai ter Ana normal, porque a gente não alterou ela, vai ter Bia Santos e Carla Santos, e o Daniel igual estava antes, porque a gente também não alterou, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre a função range? 3, nessa ordem, não existe nada, porque começando no 10 você não tem nada até o 3, né? Só que você tem como fazer do 3 até o 10 ao contrário, né? E aí você coloca um -1, porque o salto é pra trás daí. Em vez de você ir de 2 em 2, você vai de -1 em -1. Então você começa ali no último e vai até o final. Pera aí, deixa eu dar um print aqui primeiro. Pera aí. Tudo bem, gente, é dia a dia. Assim mesmo. Certo? Então você pode ir começando no 10, indo até o 3, de trás pra frente. Então você coloca o -1 ali. E aí colocar isso... E é legal colocar isso depois dentro de um for, né? Então como é que a gente colocaria isso dentro de um for? Então for i em range de 10 até o 3, indo de trás pra frente. E aí print o i. E aí uma outra coisa que a gente não viu, mas é que é legal nesses casos, dentro do print você pode dar um parâmetro que se chama end. End é final, né? E aí você faz assim, ó, espaço, ou vírgula espaço. Então, por padrão, o final da string no print já é um quebra de linha, né? Então ele imprime alguma coisa e já pula uma linha. Se a gente quiser que ele não pule uma linha, a gente pode usar esse parâmetro aqui, end. E a gente coloca vírgula, ou então a gente coloca uma barra assim. Então sempre que ele imprimir uma coisa, ele não vai pular a linha, ele vai colocar o que a gente escolher ali na frente. Ou um espaço, por exemplo. Tá bom? Por padrão ele é o /n, né? Então a gente não precisa nem declarar o /n, ele já entende por padrão. Tá bom? Beleza, então agora o exercício é modificar o código anterior para que ele adicione o sobrenome Silva nas posições ímpares e Santos nas posições pares. Bom, então esse código aqui. Eu vou deixar esse código na tela e vou colocar o exercício no chat, tá? Fala, Lucas. Professora, pode colocar o código no chat, por favor, também? Posso sim. Mas considerem que a lista pode ser maior do que essa. Eu fiz uma lista de exemplo ali com 4 nomes, mas pode ser mais nomes também. Tá? Professora, dá para me ouvir bem? Dá sim. Vou explicar, tá bom? Ó, eu fiz a lista com os nomes, que é Ana, Bia, Carla, Daniel, Rafael. E depois eu fiz outra lista, usando o range, que vai do 0 até o 4. Aí depois eu fiz uma função for para ir repetindo. E ele vai... Aí tem o if, que ele vai verificar se ele é múltiplo de 2, que é se o resto dele, pela divisão por 2, foi igual a 0, aí ele vai adicionar Silva, porque isso significa que ele é par. Se não,
ele vai colocar o Santos, porque se não é par, é ímpar. Aí no final ele vai printar a lista e os que são par vai estar com Silva e os que são ímpares. Na verdade é o contrário, né? Porque começa do zero. Enfim, acho que deu para entender, professor. Deu sim, tá ótimo. É, tá, ele pedia ímpar Silva e par Santos, mas acho que é só trocar aqui depois o Silva pelo Santos e o Santos pelo Silva. Mas ficou ótimo, ó. Então o 0 ficou com Silva e o 1, 3 ficou com Santos, né? O 0, 2 e 4 ficou com Silva. Tá ótimo. É isso. Aí aqui, eu vi que vários de vocês usaram LEM, usaram de outras formas, mas eu achei do Rafael legal porque ele usa bem do passo a passo, dá pra entender certinho o que ele quis fazer em cada linha. Então ele criou a lista aqui, depois ele criou a lista do range aqui. Ele podia também ter colocado o range 5 direto aqui embaixo, né? Ou ter criado a lista, pode ser. E aí tem um if e o else certinho aqui dentro do for. Então aqui dentado certinho, tudo. E eu acho que ficou bem fácil de entender o que ele quis fazer em cada passo a passo, tá? E aí tem outras formas de fazer aqui no chat. Tem formas muito boas, inclusive usando len também, tá? Que é a próxima função que a gente vai explicar, que a gente vai estudar, tá bom? Vou colocar aqui só pra gente ter como exemplo a solução da Vitória. Pode ser, Vitória? Porque a gente vai falar de len agora, daí a gente já vê o exemplo aqui em cima. Boa, então aqui ó, a Vitória fez desse jeito aqui. O que é esse range len, né? Vamos ver o que é o len. Então o len, ele é uma função que ele retorna o tamanho de um objeto que tem elementos, geralmente, né? Então, ou seja, ele retorna o número de elementos contido no objeto. Aí você pode usar o len para listas, tuplas, dicionários, e ele funciona desse jeito. Então, a gente tem aqui uma lista de nomes, que é o que a gente vem usando, e a gente vai chamar len, e dentro da função a gente vai dar o objeto, que a gente quer medir o tamanho, né? Então, aqui eu estou tentando medir o tamanho dessa lista. Então, eu faço len lista. E ele vai guardar esse valor aqui dentro de tamanho. Quando eu printar, ele vai me dar a quantidade de elementos que existe nessa lista, que é o tamanho dela, certo? E aí isso funciona também para dicionários. Então aqui em dicionários eu tenho um dicionário, né, de uma fruta e de uma cor. E aí quando eu faço len dicionário, ele vai contar o tamanho do dicionário. Mas o que ele entende como tamanho de dicionário? Ele vai entender a quantidade de pares que existem ali dentro. Então de par, chave com valor, tá bom? Então ele não vai me retornar 6, ele vai me retornar 3. Porque cada elemento do dicionário é um parzinho, chave e valor, tá bom? Então aqui 2 usos do len, mas você pode usar o len para dupla, para conjunto também, tá bom? E aí a gente tem como usar o len e o range combinados. Então é uma técnica muito conhecida, principalmente quando a gente trabalha com dados, de usar o len e o range combinados. Por quê? Porque a gente quer criar um intervalo exatamente do tamanho da nossa lista. Mas você não sabe que tamanho que vai ter essa lista. Então, por exemplo, você vai criar uma lista que o usuário vai adicionando coisas ali dentro até que ele decida parar. Você não sabe se o usuário vai querer usar 5 elementos, ou 10, ou 15. Então você usa o len para medir o tamanho da lista e depois cria o range em cima desse len. Ele fica dessa forma aqui, ó. Então eu tenho uma lista de ingredientes, tem 3 itens ali dentro. Então eu vou printar a lista de ingredientes. E aí aqui embaixo eu vou usar o len lista de ingredientes. Isso aqui, como a gente viu ali em cima, vai me retornar 3, né? Que é o tamanho da minha lista. Então ele vai me retornar 3. Aqui o retorno é 3. E aí aqui por fora a gente tem uma outra função, que é a função range. Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo range 3. E o range 3 é uma sequência 0, 1 e 2, certo? Então o meu m, que é a minha variável de interação, ela vai percorrer a sequência 0, 1 e 2 e ela vai fazer essa alteração aqui na minha lista, tá? E aí a saída vai ser a seguinte. Tem uma lista aqui, batata, banana e abóbora. Estou cozinhando e a nova lista é doce de batata, doce de banana e doce de abóbora, que foi o que eu fiz a concatenação aqui dentro do for. Tá bom? Então, essa combinação aqui de range e len faz com que a gente gere uma sequência exatamente do tamanho do objeto que a gente quer iterar. Exatamente do tamanho do objeto sobre o qual a gente está iterando dentro do for. Tá bom? Tá.
O que é o len? Ó? O len ele vai medir o tamanho do seu objeto. Então, por exemplo, a gente pode medir o tamanho de uma lista com ele. Ele vai contar a quantidade de elementos que tem na lista, né? Nesse caso aqui, eu tenho 3 elementos na minha lista. Então, quando eu faço len lista, ele vai me retornar 3. Então, aqui, por exemplo, se eu fizesse só essa... Eu vou tirar isso daqui. E aqui eu vou fazer len lista, certo? Vou fazer assim, né? Só o len lista. Então, o que o len lista vai me retornar? A quantidade de elementos que existe na minha lista. Ou na minha tupla, ou no dicionário, ou no set também, tá? Que é o conjunto. Então, ele me retorna quantos elementos estão guardados ali dentro, tá? Aqui eu tô só guardando esse valor dentro de uma variável que eu tô chamando de tamanho de lista, tá? Posso fazer isso para dicionários também, e aí ele vai medir a duplinha aqui, quantas duplinhas a gente tem de itens, né? Quantos pares de chave e valor a gente tem, e cada par é um elemento do meu dicionário. E aí a gente tem como combinar o len com o range. Então, como o len ele vai me retornar um número, eu posso usar aquele número que é exatamente o tamanho do meu objeto iterável dentro do range. Então, eu faço um range que é exatamente o tamanho do objeto. Aí eu crio, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou criando uma sequência que tem exatamente o tamanho da lista de ingredientes, que é 3. Então, uma sequência que vai de 0 até 2, né? Então, vai ter 0, 1 e 2. Certo? Então, é assim que o len funciona. O len é mais fácil que o range, ele é só o tamanho do objeto mesmo. Tá bom? E isso aqui, essa combinação deles dois é muito, muito poderosa. Porque, por exemplo, como a gente estava fazendo aqui em cima, ó, vou usar o exemplo da Vitória agora. Então, como a gente estava fazendo aqui em cima, essa lista aqui, ela tem 4 objetos, certo? 4 elementos, né? Então, eu tenho 4 nomes aqui dentro. E aí, aqui eu estou usando o range len. Então, a Vitória fez aqui usando o range e o len. O len vai me dar o tamanho da lista. Nesse caso, vai ser 4, certo? E ele vai criar um range de 0 a 3. Então, 0, 1, 2 e 3. Porque o 4 não entra, né? A gente nunca inclui o último elemento ali do range. Nesse caso, a gente já sabia o tamanho que a lista tinha. Só que eu poderia pedir para vocês, por exemplo, criar um código que vai adicionando coisas na lista até que o usuário decida parar. Então, eu ia criar um while ali, ia fazer o append na lista e ia aumentar o tamanho dessa lista até eu decidir parar. Como foi o desafio da votação. Não sei se vocês lembram do desafio da lista 4. Nesse caso, a gente não sabe o tamanho da lista. A gente vai descobrir depois que o usuário parar de inserir coisas ali dentro da lista. Então, é importante que a gente tenha um jeito no nosso código de medir um objeto que a gente não sabe o tamanho. E aí, por isso que a gente usa o len. Então, esse aqui, o len, ele vai me dar um número n, que é o tamanho da minha lista. Certo? E aí, esse n vai ser o range que a gente vai criar a sequência. Então, a gente criando uma sequência de range n, ele vai me dar uma lista que vai de 0 até n menos 1. E 0 até n menos 1 são exatamente os índices da minha lista. Certo? Então, ó, vamos ilustrar aqui com a caneta, que fica mais fácil. Então, aqui eu tenho o índice 0, 1, 2 e 3. Quando eu faço len lista 1, ele tem 4 elementos, certo? Então, ele vai me retornar isso daqui, ele vai me retornar 4, certo? O range 4, que vai ficar aqui, ó, vai ficar range 4, certo? Range 4 vai ser 0, 1, 2 e 3. Porque ele não vai incluir o 4, certo? O 4 é o número que fica de fora. Sempre que a gente cria uma sequência, o último número que a gente dá para a sequência fica de fora, ele não entra. E esses números aqui do meu range são exatamente os índices dessa lista. Então, eu usei a lista para criar uma sequência que tem exatamente o tamanho dela. Bom? E aí a gente garante dessa forma que ele vai percorrer a lista toda, independente do tamanho que ela tenha. Mesmo se a gente quiser aumentar o tamanho da lista depois, ou diminuir, tirando algum elemento dali, a gente vai conseguir percorrer ela inteira. Tá bom? E aí aqui uma coisa importante, né? A lista que a gente gera quando a gente combina range e len é uma lista que é igual aos índices do nosso objeto iterável. Então, se a gente quiser acessar os objetos pelo index, é legal a gente usar o range len. Se a gente quiser acessar os objetos já acessando diretamente, né, o valor,
é melhor a gente acessar diretamente com o for, né? Então vou dar esse exemplo aqui, que vai ser o exemplo 5, que vai ser mais fácil falar, por exemplo. Então vamos... Então aqui eu tenho a mesma lista de ingredientes, certo? Aqui eu tô fazendo para cada i dentro da lista de ingredientes. E aí eu vou printar isso. Aí depois eu vou fazer... Tá. Então aqui, ó, são dois jeitos de acessar a lista, certo? Uma eu tô acessando diretamente pelo elemento e a outra eu tô acessando pelo índice. Então eu tenho uma lista que tem 3 elementos. Batata, banana e abóbora. Isso aqui é o index 0, 1 e 2, certo? Eu vou já deixar arriscado aqui pra gente acompanhar o raciocínio. 0, 1 e 2. Nessa parte aqui de cima, eu estou acessando os elementos da lista. Isso, coloquei J. Obrigada por avisar. Aqui em cima eu estou acessando os elementos da lista. Então eu estou pegando cada um dos Is que estão dentro da lista. O que é um elemento dentro da minha lista? O elemento da minha lista é exatamente a palavra que eu defini aqui dentro, né? Então é cada uma dessas palavras aqui, cada uma dessas strings. Certo? Então, o elemento da lista é uma string. Então, quando eu imprimir o i, nesse caso aqui, ele vai imprimir direto a palavra. Aqui, ó, o j, ele está acessando cada um dos itens dessa sequência, porque o range ele vai me retornar uma sequência de números. Então, eu estou pegando o comprimento da lista, que vai ser 3, e estou criando uma sequência que vai ser o range 3. E aí, né, o range 3... Lembrando que o range 3 é 0, 1 e 2, certo? Então, o j, quais são os seus valores que o j vai assumir? Vai ser 0, 1 e 2, certo? E aí, quando ele imprimir, ele vai imprimir números, na verdade. Tá bom? Então, aqui, quando eu fizer... Então, na primeira forma, né, ele imprimiu... Deixa eu apagar isso. Depois eu vou usar esses riscos, então. Primeira forma, ele imprimiu direto os itens, né? Que estão na minha sequência, e da segunda forma ele imprimiu os índices dos itens. Da primeira forma, os elementos, e da segunda forma, os índices dos itens, tá bom? E aí, como é que a gente pode usar esse J aqui para imprimir os elementos de fato, né? Aí a gente chama pelo índice. Então, lista, ingrediente, e a gente chama pelo índice. E chamando pelos índices, ele imprime certinho o elemento, tá bom? Então, as duas formas acessam os índices, acessam os itens da sequência, só que uma você está acessando diretamente o elemento, então você está vindo diretamente em cada um dos elementos da sua lista, e ele vai te dar o que está guardado ali dentro, que é dessa forma aqui. E aqui embaixo a gente está criando o index para daí acessar pelo index, tá bom? A gente tem a função... Vamos primeiro ver qual que é o retorno da função len, tá? Então, essa é a função len. Aí, dentro da função len, a gente tem que dar algum objeto ali dentro, tá? Então, esse objeto ele pode ser uma string, pode ser uma lista, pode ser uma tupla. Então, nesse caso, eu vou fazer com string, tá? Vou colocar o meu nome. Ele me retornou 5. Por quê? Porque meu nome tem 5 itens, né? Ele tem 5 letras aqui. O elemento numa string é a letra, né? Ou caractere, na verdade, né? Para ser mais preciso. Então, o meu nome tem 5 caracteres e ele me retorna 5, porque ele sempre retorna o tamanho desse objeto. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar uma lista, aí ele conta os objetos os elementos dentro dessa lista, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ele me retorna o tamanho da lista, que é 6. Certo? Isso é o que o len faz. Agora vamos ver o range. O range, quando eu faço o range e dou algum número para ele, então, por exemplo, eu vou dar o número 3. Aí ele vai me criar uma sequência que vai de 0 até 3.
Esse 3 aqui, ele não está incluído na sequência. Ou seja, ele para logo antes do 3. Ele vai 0, 1, 2. E ele não pega o 3. Então, se eu fizer aqui, por exemplo... Se eu fizer uma lista com essa sequência, a lista vai ter os itens 0, 1 e 2. Tá vendo? Porque ele não pega o 3, que foi o lugar onde eu falei para ele parar. Certo? A gente pode dar o termo inicial do range, pode dar o pulo e tudo mais. Mas aqui vamos focar nessa parte. Eu posso, para esse range aqui, em vez de dar um número, dar o len, né? Porque lembra que o len ele vai me retornar um número também. Então, por exemplo, vou guardar esse num. Vou chamar de tan lista, que é o tamanho da lista, né? E aí aqui dentro, o len vai retornar 6, né? Porque é o tamanho dessa lista. Vai retornar 6 e vai guardar aqui dentro. Então eu posso aqui colocar tan lista. Certo? E aí o que aconteceu? O tamanho da lista era 6, né? Então ele vai criar um range de 0 até 6. Só que ele não inclui o 6, porque ele para antes de chegar no 6. Então ele vai de 0 até 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque eu pedi o range 6, certo? Só que daí, pra gente não precisar criar uma variável, a gente já coloca aqui dentro o len. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma sequência que tem o tamanho da minha lista. Então aqui vai ser... Faltou um parênteses aqui. E aí ele vai ter a mesma lista anterior, porque esse len aqui vai retornar 6, e aí o range 6 vai ser de 0 até 5, tá bom? E aí é assim que a gente combina os dois, range e len. E aí uma outra coisa que a gente também pode fazer é, em vez de eu colocar a lista ali dentro, eu crio uma variável de lista, né? Então aqui eu vou criar a lista exemplo, que vai ser igual a uma lista ali de números, tá? E aí eu tenho uma lista que está em outra parte do meu código, estou usando ela para fazer outra coisa, e eu quero saber o tamanho dela. Então eu faço len e depois eu crio uma sequência exatamente do tamanho dela. Tá bom? Esse é o funcionamento das duas. E aí agora na aplicação que a gente estava fazendo. A gente tinha a nossa lista de ingredientes que tinha 3 itens, certo? E aí a gente fez esse acesso aqui usando o range e o len e usando diretamente o objeto da lista. Como é que funciona com o objeto da lista? Para cada item dentro da minha lista. O que é um item da lista? É exatamente o item aqui, né? Batata, banana, abóbora. É cada um desses itens. Ele vai na lista e pega o valor de cada um deles. Então primeiro ele pega o valor batata, depois banana, depois abóbora. E aí essa variável de interação, ela está assumindo os valores do item da lista. Ela está assumindo exatamente aquela string. Quando a gente faz a variável de interação assumindo os valores do range, o range ele é uma sequência de número, né? Igual a gente viu aqui embaixo. Então a gente tem, esse aqui é o range, ó, uma sequência de números. Então ele vai assumir os valores 0, 1 e 2, né? Porque o tamanho da lista é 3, então o range 3 é 0, 1 e 2. E aí quando ele imprimir aqui, ele vai imprimir números, na verdade, ele não vai imprimir os itens da lista, certo? Então aqui ele assumiu primeiro os valores, porque a gente está assumindo direto, a gente está acessando a lista diretamente. E aqui embaixo ele está assumindo números de index, né? Para a gente acessar os valores da lista utilizando o range e o len, a gente tem que acessar dessa forma aqui, ó. Print, e a gente vai na lista, e aí a gente acessa o index J. Por quê? Porque o J vai estar valendo 0, aí ele vai acessar a lista ingrediente 0. E o 0 é o index para a batata, certo? Aí depois ele volta aqui em cima. Qual que é o próximo item no meu range? É o 1. Então ele vai vir, vai imprimir 1 e depois vai imprimir a lista ingrediente no index 1, que é esse daqui. Então aqui a gente está acessando números e aqui a gente está acessando a lista a partir dos index, certo? Então, 0 é batata, 1 é banana, 2 é abóbora, tá? E aí dá pra gente também fazer isso aqui ficar mais organizadinho.
certo? Ficou mais claro? Tá, esse else aqui, se ele for pro if, ele tá desalinhado. Ele tem que vir na próxima indentação aqui, né? Então, o seu range, você já tá pulando de 2 em 2. Então, vamos ver o que tá saindo de errado, se tem algum outro erro. Você já tá pulando de 2 em 2. Então, você vai começar no 0. O próximo que ele vai acessar vai ser o 2, né? E aqui você está tentando somar uma... Você está adicionando Silva dentro da sua lista, só que você tem que adicionar dentro do item que você quer. Então você tem que... Você vai na sua lista e acessa a posição I, né? A posição I é a posição do index que você quer alterar. Então, por exemplo, aqui, a primeira rodada ele vai estar no 0, né? O 0 dividido por 2 deixa o resto 0? Sim. E ele vai na posição 0 da lista, que é o Pedro, né? E aí ele vai colocar Pedro Silva, tá? Essa é uma das coisas. Só que se eu fizer desse jeito, ele não vai colocar o Santos, ele vai colocar só o Silva. Deixa eu ver. E aqui você tem 4 posições na sua lista, né? Para você gerar um range até 4, de 3 posições, você tem que colocar o 4 aqui, né? Aqui. E aí ele só vai colocar o Silva, tá vendo? Ele não tá colocando o Santos. Por quê? Porque você já tá pulando de 2 em 2 aqui, e aqui você tá checando se ele é par. Só que como você tá pulando de 2 em 2, você só vai acessar os valores pares. Então você vai no 0, no 2, no 4. No 4 não, né? Porque ele termina em 4. Mas no 0 e no 2. Você não vai acessar nenhum, nem o 3. Então aqui você pode ou colocar o 1 ou apaga, que o padrão já é 1. E aí ele coloca o... Era pra colocar pelo menos... Ah, faltou de novo o izinho aqui. Tá? E aí ele coloca o Santos. Então quais foram as coisas que estavam faltando aqui? Quando você vai acessar a lista, você precisa colocar o index. Então lembrar que você tem que colocar o index da posição que você quer acessar. Tá bom? E a segunda coisa é, ou você pula de 2 em 2 aqui, ou você checa o par e ímpar aqui dentro do if. Se você fizer os dois, você não vai conseguir acessar os ímpares. Tá bom? E acho que era isso. E tomar cuidado com o tamanho do range. Se a gente faz assim, ó, eu vou até mostrar pra vocês esse erro. O index da lista tá fora do range. Ou seja, a gente tá tentando acessar um index que não existe na lista. Por quê? Porque o range que vai até 4, ele vai acessar o 0, 1, 2, 3 e 4. O 4, então aqui é o 0, 1, 2 e 3. Não existe posição 4 na nossa lista. Então, quando ele tenta acessar a posição 4, ele não vai achar nenhum elemento ali e ele vai dar um erro. Que é esse erro que está fora do range, que está fora do intervalo ali, tá bom? Então, sempre tomar cuidado com esse tamanho que você coloca aqui dentro. Uma outra forma de fazer seria ler em nomes. Porque daí a gente vai ter certeza que ele vai gerar o tamanho certinho de lista pra gente. E nesse caso aqui, ele funciona certinho. Por quê? Porque ele vai pegar exatamente o tamanho da lista e vai gerar a sequência do tamanho exato. Tá bom? Beleza, e os últimos conteúdos de hoje, a gente vai ter os for duplos, né? A gente pode encadear 2 fors. A gente tem vários jeitos de fazer isso, mas aqui a gente vai aprender primeiro com o zip. Tá? O que é o zip? Ele é um jeito da gente usar os 2 fors no mesmo laço. Então a gente vai percorrer 2 elementos no mesmo laço. Como é que faz isso? Então aqui a gente tem 2 listas, a lista de frutas e a lista de preços. E aí a gente vai fazer assim, ó. A gente vai dar 2 variáveis de interação, nesse caso I e J, tá bom? E a gente vai percorrer 2 listas, frutas e preços. Só que pra gente fazer isso, a gente tem que usar o zip. Então a gente coloca zip e dentro do parênteses quais vão ser os objetos que a gente vai percorrer.
A primeira variável de interação vai percorrer o primeiro objeto, então o I vai percorrer frutas e o J vai percorrer preços, tá bom? Então a ordem aqui ela se preserva. O I vai para o primeiro e o J vai para o segundo. E aí a gente pode usar esse print aqui que ele funciona assim, ó. O quilo de I, e aí o que é o I? É cada um dos elementos da lista de frutas. Então primeiro banana, maçã e laranja. Custa J, 10, 14 e 12. Só que a cada interação ele assume um valor em cada lista. Então na primeira interação, o I vai estar valendo banana e o J vai estar valendo 10. Então ele vai imprimir o quilo da banana é 10. Aí ele vai para a segunda. O quilo da maçã é 14 e o quilo da laranja é 12. Tá bom? Então a gente está usando o mesmo laço, o mesmo for, para percorrer duas listas. Tá? Certo? A gente tem também os comandos break e continue que a gente viu na última... deixa eu falar mais uma coisa sobre esse for duplo aqui. O que acontece se a gente tiver, por exemplo, uma lista menor que a outra, nesse caso? Então ele vai vir aqui... Exatamente, a pergunta do Jackson. Então a gente tem o I e o J. O I ele vai assumir banana e maçã e o J ele vai assumir 10, 14 e 12. Só que se uma lista for menor que a outra, ele para quando a primeira lista acabar. Então aqui estava menor, ele já parou antes de acabar a outra, porque ele para com a menor lista, tá bom? Então, vamos colocar aqui de novo. E aí se eu tiver uma lista menor aqui embaixo, né, se a segunda for menor, a mesma coisa. Ele para com a menor lista, tá bom? Certo? Então ele não vai quebrar, mas ele vai parar com a menor lista. Uma outra coisa que dá pra gente fazer, mas esse eu vou usar um exercício pra fazer. Vamos ver primeiro o break e continue, né? Então a gente viu lá na aula passada os comandos break e continue que funcionam para o while, né? Então o break, ele pula, ele quebra o laço do while e quebra o laço do for também. Então aqui a gente está percorrendo uma lista que começa em 1 e vai até o 11, mas ele não inclui o 11. Então é 1, 2, 3 até o 10, tá? Se o i for igual a 7, aí ele dá o break. O break, lembrando, ele para a repetição. Ele interrompe a repetição naquele momento. Então aqui ele vai imprimir os valores de 1 até 7, né? Até 6, aliás, porque o print está depois. Tá bom? Então o break funciona da mesma forma que funcionava no while. E o continue também funciona da mesma forma que funcionava no while, né? Então aqui a gente está percorrendo de 1 até 10 de novo. Só que quando o número é par, ou seja, quando o resto dele por 2 é 0, ele não imprime, ele dá o continue e ele volta lá pra cima. Então ele só vai imprimir aqui os ímpares, né? Aqui ele imprimiu todos os ímpares de 1 até 10, tá bom? Então, comando break e continue funcionam da mesma forma, já tinha até gente usando no exercício, tá? E é legal usar também no for, porque eu acho que torna mais dinâmico. Aí, gente, queria mostrar pra vocês só uma última coisa antes da gente ir pros exercícios e pras dúvidas, que são os for encadeados. Então aqui depois eu coloco a lista, mas... Então, a gente vai ter duas listas. A gente vai ter uma lista só, na verdade. Então a gente vai ter uma lista de alunos aqui. Vai ter Rafael, Jackson, certo? Então minha lista tá aqui. E a gente vai ter as aulas 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês também.
Em vez de eu fazer isso, eu vou fazer o list range 5. Isso aqui vai gerar uma sequência de 0 até 4 e aí isso aqui vai gerar uma lista. Então não preciso ficar digitando 0, 1, 2, 3 até 4, tá? É uma outra forma de declarar listas também. E aí aqui eu vou fazer um for encadeado. Como é que ele funciona? Ó, for i in lista alunos. Então, para cada item na minha lista alunos. Então, a minha lista alunos é os nomes dos meus alunos aqui, né? Então, esse i vai acessar cada um dos nomes que estão dentro dessa lista aqui. E aí, o que eu vou fazer? Ó, for esse j, ele vai acessar aulas, né? Então, para cada um dos nomes dentro da minha lista de alunos e para cada uma dos itens dentro da minha lista de aulas. Aí eu vou dar um print. Pronto. Então aqui o que acontece, ó, o i está percorrendo a lista de alunos, certo? Então ele vai assumir Rafael, Jackson, Shisley e Vitória. E o j está percorrendo a lista de aulas, então ele vai de 0, 1, 2, 3 até o 4, certo? Então aqui, ó, ele vai assumir primeiro o Rafael. Vamos desenhar aqui, ó. Depois a gente vai revisar isso quando a gente for falar de listas, mas aqui vamos dizer que ele está com o valor Rafael. Então o i está valendo Rafael aqui. Dentro desse valor, ele vai rodar aqui a lista toda de aulas. Então, ele vai assumir o valor 0, 1, 2, 3 e 4. Então, ele vai imprimir: o aluno Rafael participou da aula 0. O aluno Rafael, de novo, participou da aula 1 até o 4. O aluno Rafael participou da aula 4. Aí, acabou as aulas. Ele volta aqui em cima de novo, e aí não vai mais estar valendo Rafael, vai estar valendo Jackson. E aí ele vai, de novo, percorrer toda a lista de aulas. O aluno Jackson participou da aula 0. O aluno Jackson participou da aula 1. Até o 4, certo? Então, aqui o que está acontecendo, ó? Vamos ver. Ele vai percorrer essa lista uma vez. Só que cada valor que ele assumir no i, ele vai percorrer essa lista várias vezes. Quando acabar a lista aulas, aí ele troca o valor do i. Aí ele vai para o segundo valor. Aí ele percorre toda a lista aulas usando o segundo valor. E aí ele vai para o terceiro valor. Ele percorre toda a lista aula usando o terceiro valor, e assim por diante. Então, para cada valor aqui de cima, ele roda o for inteirinho que está identado dentro do primeiro for. Gente, a prova é só no dia 9 de maio, tá? Não é essa semana, não. A Rosa fez uma pergunta muito legal. Se usasse o zip, qual que seria a diferença? O zip, ele percorre ao mesmo tempo, né? Então, eu faria aqui for ij in zip. Lista alunos e aulas. Então, o que vai acontecer? Ó, o i vai valer Rafael e aulas vai valer 0. O i vai valer Jackson e aulas vai valer 1, né? E assim por diante. Então, esse aqui de baixo, ele vai mudar ao mesmo tempo. Então, ele vai mudar... Peraí, deixa eu imprimir aqui. Vai ser essa parte aqui de baixo, né? Então, ó, o aluno Rafael participou da aula 0, o aluno Jackson participou da aula 1, o aluno Shisley participou da aula 2 e o aluno Vitória participou da aula 3. Então, esse daqui muda ao mesmo tempo que esse daqui muda, certo? Então, eu incremento um aqui e um aqui ao mesmo tempo. E aí eu percorro a lista como parzinhos. Então, eu aumento um aqui e aumento um aqui, junto. Aqui em cima, eu estou percorrendo para cada valor da minha lista de alunos, eu estou percorrendo a lista toda de aulas. Então, eu faço toda a lista aula para cada aluno, tá bom? Aqui eu faço um de cada vez. Então, cada um dos valores de i vai ter um valor de j. Aqui, cada um dos valores de i vai ter todos os valores de j.
tá bom? Eu fiz 2 listas, né? Cidades e pessoas. As cidades eu coloquei São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, e pessoas Ana, Beatriz e Paulo. Aí eu usei o zip para percorrer, né? Como se fosse 2 variáveis em 2 listas. E se for Paulo, aí eu uso o artigo masculino o, e se for o resto, né? Aí eu uso o a, para menina. Boa, é um ótimo exemplo, na real. E aí aqui eu achei muito legal. Isso que você está fazendo é muito parecido com o dicionário, né? Então, o zip ele tem um uso muito parecido com o dicionário. Então, a gente tem cada um dos elementos ele está associado a um outro elemento de outra lista. Isso aqui poderia ser um dicionário, né? Em que a chave é o nome da pessoa e o valor é a cidade onde ela mora. Só que a gente usa em 2 listas, então a gente usa o zip. Muito legal, um ótimo exemplo do uso do zip, né? Tem como a gente criar listas dessa forma aqui, né? Então, como list range 11. E aí quando eu chamar a minha lista no 1, aí já é a lista que eu queria, certo? Porque o range retorna uma sequência e eu transformo essa sequência em lista. E aí eu posso criar listas de tamanhos no tamanho que eu quiser, tá bom? Aqui ele imprime desse jeito porque, enfim, é o jeitinho dele. Mas é uma lista de 100 números, tá? Deixa eu tirar isso aqui porque tá... Certo? Aí aqui tem um exercício, eu vou deixar só um exercício hoje pra gente discutir. Mas é um algoritmo que pergunta palavras ao usuário com input. Então ele vai ali dar o input, o usuário vai digitar a palavra e ele vai adicionar essa palavra numa lista. E ele vai adicionando a palavra na lista até que o usuário vai digitar sair. Quando o usuário digitar sair, aí ele imprime a lista final. Tá bom? Isso aqui dá pra fazer com o while também. Mas eu queria que usasse o for e as funções range e len, tá bom? Pelo menos na impressão. No input pode usar o for, pode usar o while. Sim. Sim, pessoal que faz aula presencial tem que fazer prova presencial também. Então, ele imprime mesmo sem o print, mas aí ele fica meio esquisito, né? Aí ele fica assim. Na verdade, isso aqui não é uma impressão, ele tá te mostrando o que tem dentro da memória do computador. Dá, pode usar o while para armazenar os nomes. Mas quando você faz a impressão sem o print, ele te mostra o que tem naquela memória que você chamou de lista num. Se você faz com o print, ele já printa exatamente no formato de impressão, né? Certo? Deixa eu... Pessoal, alguém fez aí o exercício 3? Vamos ver aqui. O Rosa aqui, ele só tá recebendo uma palavra e ele não faz nada com essa palavra. Ele vê se essa palavra... desculpa. Tá, então vamos lá. Ele recebe uma palavra, né? Essa primeira palavra, ela não é adicionada na lista ainda. Então você teria que vir aqui dentro, ver se a palavra é sair. Aí se não for sair, aí ele deveria adicionar a palavra na lista, né?
Então, primeiro você adiciona para depois pedir uma outra palavra. Você não está adicionando aqui, né? E aí, se ela for sair, aí você dá o break. Então, esse break aqui talvez devesse estar dentro de um else. Então, se ela não é sair, você adiciona. E se ela é sair, você dá o break. Então, o break deveria estar dentro de um else. E aí, aqui você está fazendo for i em palavra. Você está pegando cada uma das letras da palavra. E aí, você está adicionando as letras dentro da lista, tá? Então, vamos ver. Então ele está adicionando letras e não as palavras inteiras, tá? Eu faria mais ou menos assim, eu colocaria esse append dentro da... Colocaria o append dentro do if aqui. Então se ela não for sair, você adiciona. E aí se ele for, você tem que usar o else e aí o break. Tá bom? E esse aqui não precisa. Tem que ser com letra minúscula. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o append dentro do if, porque se ele não estiver dentro do if, aquela palavra vai ser trocada. Então, você tem que guardar ela dentro do if ainda. Guardar ela antes de trocar ela por outra aqui no input, né? E aí ele só dá o break se ela for sair, né? Se ela não for sair, ele segue perguntando aqui. Quando a palavra for igual a sair, ela não vai entrar aqui e vai vir direto pro else. E aí você dá o break. Tá bom? Pode, Lucas, eu vou colocar o seu aqui, tá? Eu tava arrumando um negócio ali porque eu não tava querendo imprimir a palavra sair, mas beleza. Posso explicar agora. Pera aí. Você tem alguma coisa pra arrumar ainda? Não, pode colocar aí. Vai lá. Tá. Ali eu iniciei a lista com nenhum elemento, né? Aí, enquanto a palavra é diferente de sair, eu peço uma palavra para o usuário. Aí, eu atribuo essa palavra para uma lista, depois eu printo a lista. Boa. Aí eu tava querendo colocar aqui embaixo desse while um if. If palavra igual a sair, aí break. Ia dar certo? Ia. Não precisa, né? Porque ele já tá usando palavra aqui em cima pra definir se ele para o laço ou não. Mas uma coisa que você não fez foi definir o que significa a palavra. Ah, não, pera, eu acho que... eu acho que palavra tá igual a sair aqui de cima, talvez. Então, vou só fazer uma coisa aqui, porque o meu... O seu código, ele não tem a definição da palavra. O que seria o primeiro valor da palavra, entendeu? Então é como se essa variável não existisse. Eu acho que valeria você começar a palavra com uma string vazia ou então alguma coisa desse tipo. Porque aqui você viu que a minha palavra dentro do meu notebook aqui que eu estou usando para dar aula, a palavra estava valendo sair, porque foi o que eu peguei aqui no código da Rosa, certo? Deixa eu só colocar o nome dela aqui. E aí, como estava valendo sair, ele entrou no loop. Só que ele já entrou já terminando a lista. A lista saiu vazia da primeira vez que eu rodei. Quando eu deletei a variável palavra,
Aí ele não rodou, porque não existia essa variável. Então, sempre iniciar as variáveis que você vai usar nesse caso, né? Ele você vai pegar. Boa. E ele tá colocando sair dentro da lista também, né? É uma opção também. Boa, arrasou, Lucas. Como é que é o nome do seu irmão mesmo? Isaac. Boa. Eu não entendi direito por que tá errado ali. Pode explicar de novo, por favor? Ó, então vamos lá. Eu não tinha variável palavra, né? Então, lembra daquela funçãozinha de deletar uma variável? Então, ó. Lembra que a gente viu umas aulas atrás, essa funçãozinha aqui? Que ela deleta aquele espaço de memória, né? Então, o seu código, ele não inicia nenhuma variável chamada de palavra. Então, é como se essa variável não existisse. Se eu tentar rodar ela sem a variável existir, ele vai dar um erro, ó, falando que palavra não está definido. Então, você tem que criar a variável palavra. E aí você pode ou criar ela valendo uma string vazia, ou você pode criar ela já com input, para pegar a primeira palavra do usuário. Mas ela tem que existir antes de você comparar ela com alguma coisa. Como aqui embaixo você está fazendo uma comparação, aí ela tem que existir. O meu deu certo, mas acho que porque nos outros códigos eu já tinha definido a palavra, né? Isso, exato. Mesma coisa que aconteceu aqui. Eu tinha usado... A Rosa, ela tinha usado palavra também aqui em cima, né? Então eu estava usando essa variável para outra coisa. E quando eu coloquei aqui embaixo, ele já existia. Mas se eu rodar isso aqui, ó, eu vou rodar o código da Rosa com sair, né? Então aqui, se eu rodar o seu código do jeito que estava antes, ele já vai vir vazio, tá vendo? Porque ele está usando a mesma variável aqui de cima, que está com o mesmo nome. Então ele nem pede uma palavra para mim. Porque já existia na memória do meu computador um espaço chamado palavra que estava com sair. Aí tem essas coisinhas que são possíveis erros, né? Que a gente só nota depois, quando já tá rodando o negócio. Beleza. Gente, acho que é isso por hoje. Eu vou postar lá o notebook no Classroom, tá? E aí vocês dão uma olhada, fazem os outros exercícios que estão aqui embaixo também. E revisam o conteúdo da aula. Eu vou postar a lista entre hoje e amanhã também, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida em relação à aula de hoje? Boa, o append, ele adiciona um item na lista. Então, deixa eu mostrar aqui. A gente vai aprender isso na aula que vem, com mais detalhe, tá? Eu coloquei isso na lista também, explicando brevemente. Mas lista nomes, deixa eu ver o que tem dentro de lista nomes agora. Tá, então a gente tem essa lista aqui dentro de lista nomes, né? E aí se eu quiser adicionar um item lá dentro, eu faço append Carlos, por exemplo. E aí quando eu imprimir lista nomes de novo, vou fazer assim. Aí tem um Carlos aqui no final, que foi o que eu adicionei com o append, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vou fazer um outro exemplo para ficar mais claro. Vou dar um append. A gente vai ver isso com mais detalhes na aula que vem, tá? Então a gente tem a lista antiga, que vai até Carlos. Aí eu faço append Daniel, ele adiciona um Daniel no fim da lista. Certo? Então o append ele serve para adicionar itens na lista.